Bom, vamos começar mais um iTalentCast. Hoje eu tenho dois convidados muito especiais aqui comigo hoje. Carol Borges, que é diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas e da STAG Central de Estágios, administradora pela UNB, pós-graduada pela FIA, tem formação de RH estratégico e gestão executiva pela Easy Business School. É colunista da Nova Brasil Brasília, com o programa Empreenda Brasília, e é conselheira e mentora no grupo Moai de líderes e empresários. Obrigado, Carol. Obrigada pelo convite. Estamos aqui com o Engels, que é CEO da iTalents, formado em Economia pela UNB e mestre em Gestão Empresarial pela FGV. Boa tarde, André. Boa tarde, Carol. Boa tarde. Bom, vamos bater um papo hoje aqui sobre um pouquinho sobre mercado de trabalho, formação, recrutamento e seleção, já que a Carol está aí nesse mercado faz tanto tempo, né, Carol? Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, como é que tá o mercado hoje. Deus, faz bastante tempo mesmo, não parece, né? Mas faz 20 anos. Faz 20 anos que eu atuo nessa área de gestão de pessoas. Dentro da Rev, com todo o mercado de profissionais, então tanto na vertical de seleção de profissionais em nível Brasil, também uma vertical de desenvolvimento de líderes e equipes e uma vertical voltada para consultoria estratégica em RH. E dentro da STAG, com programas de estágio e trainee, voltado também para o mercado nacional e multissetorial. Então a gente atende programa de estágio e trainee, tem 20 anos, muita mão na massa de programa de estágio e trainee. E de fato é um mercado que vem mudando bastante, muitas transformações, principalmente nesse período de pós-pandemia. Novas gerações chegando, geração Z, começando a ocupar mercados, né, mercados de trabalho, posições estratégicas. Queria entender um pouquinho com você como é que você vê essa situação hoje, que é a seguinte: a gente tem várias vagas hoje abertas no mercado, né, várias empresas buscando talentos, e de outro lado a gente tem uma faixa etária entre 18, né, 25 anos, final aí de formação superior às vezes, desempregada. Então a gente tem demandas de um lado, oferta do outro, mas isso não está se encontrando no mercado. Eu não sei se você consegue ver isso nas empresas hoje que a Rev atende, na própria STAG, né, com a formação e colocação de estagiários em empresas. Como é que você está vendo esse problema hoje do mercado brasileiro? Isso é real, tá? Isso a gente acompanha no dia a dia, na abertura das vagas, na colocação do líder, do empresário que está abrindo vaga, tanto vaga profissional quanto vaga de estágio, dessa escassez, né? Não é a escassez em si de mão de obra, mas é a escassez de mão de obra qualificada. E existem alguns motivos para isso estar acontecendo. Primeiro desses motivos, de fato, é a gente ter realmente pessoas que já chegam no ensino superior como realmente analfabetos funcionais. Então, são pessoas que elas não têm, às vezes, uma matemática básica, uma capacidade de redação, de se fazer entender por meio de comunicação básica. E isso é muito grave, porque muitas vezes a graduação não consegue suprir isso. Não consegue suprir essa questão básica da educação. Uma outra questão que é natural, e todas as gerações passaram por isso, não só a geração Z agora, mas é a falta de experiência. O jovem ele não tem essa experiência para entregar para o mercado e ele vai precisar construir tijolinho por tijolinho essa jornada de experiência para que realmente ele entregue o que o mercado precisa. E existe, claro, um problema relacionado à própria estrutura e o que os cursos de formação superior entregam para esse jovem, para que ele esteja preparado para o mercado, em termos técnicos e em termos, inclusive, de soft skill também, que ele vem desenvolvendo desde as vivências iniciais, dentro da família, dentro da escola, mas também dentro do curso superior para conseguir entregar para o mercado o que o mercado precisa. Legal. Vivemos um desafio grande, né, tanto como país, né, na questão de formação básica que você falou, né, desenvolvimento, né, de estruturas básicas de ensino para a gente chegar a galgar bons talentos lá na frente, mas também vivemos uma situação que é capacitar esses jovens da melhor forma possível. Então, o Engels é da iTalents, né, e a gente convive muito, né, Engels, com empresas de tecnologia que demandam mão de obra da gente também, de outras empresas, e a gente vê essa dificuldade também no mundo de TI, né? O que você pode contribuir com a gente hoje, falando das empresas de tecnologia especificamente, e essa dificuldade de mão de obra? Aquilo tudo que a Carol já disse, né? Ou seja, o jovem que passa pela educação básica absolutamente com poucas condições, né, de entrar no mercado de trabalho e se desenvolver adequadamente. Mas na área de tecnologia a gente tem uma particularidade que é uma exigência por certificações, ou seja, por dominar ferramentas, né, e tecnologias que as empresas precisam, né? Então, acrescentando aí o que a Carol colocou, a gente percebe que as empresas elas querem as duas coisas. Elas querem hard skills, ou seja, elas querem que o jovem esteja com o jovem, não, o profissional como um todo, né, mas o jovem inclusive,
que ele já tenha, domine já algumas tecnologias e, ao mesmo tempo, quer soft skills também, ou seja, quer que o jovem tenha flexibilidade, tenha criatividade, saiba trabalhar remoto. Hoje é um desafio muito grande também, trabalhar remoto ao mesmo tempo cumprir, né? Cumprir com as obrigações, tudo isso. Então, é um pacote, né? E é difícil encontrar esse pacote no jovem, né? Como é que o jovem vai demonstrar tudo isso, né? Primeiro que na faculdade, em geral, não é ali que ele está aprendendo essas hard skills, né? Porque a gente vê um distanciamento muito grande entre o que as faculdades estão formando e o que o mercado precisa. Então, começa por aí. Então, a gente tem uma diferença, um afastamento, né? Do que o mercado quer e o que a faculdade forma. E, por outro lado, aí o que é que se faz? Então a empresa fala, não, então eu vou formar, vou pegar o jovem e vou formar. Ok, mas qual jovem? Onde é que você vai buscar esse jovem? Como é que você vai avaliar que esse jovem tem potencial para ele ser trabalhado dentro da empresa? Sim. E aí vem um desafio, que é a falta de experiência, de maturidade, de ter um portfólio, né? Como é que o jovem vai ter essa oportunidade? Sim. Esse é um desafio. E o mercado de TI, ele é muito perecível, né? Então, assim, às vezes 4 anos você aprendendo uma tecnologia, quando você chega no mercado de trabalho, aquela tecnologia está defasada, né? Você já tem que... Chega desatualizado, por incrível que pareça, recém-formado, desatualizado em ferramentas e tecnologias, né, para o mercado. Então, assim, como você vê, cara, hoje essa questão que o Engels colocou, que é o distanciamento, né, da formação superior e às vezes técnica da realidade das empresas. Talvez na Stack você possa ver mais isso, né, em questão de estágio, o pessoal buscando, né, esses valiosos talentos que o Engels colocou. Como é que você vê essa questão da formação versus a necessidade das empresas? Não, é perfeito. Segue muito essa linha que o Engels está colocando, que de fato, e o que você trouxe, né? O mercado ele caminha muito mais rápido do que a gente tem talvez a formação superior acompanhando. E as empresas que querem sobreviver, que querem crescer, elas estão apostando, claro, em jornadas de formação. Elas estão apostando em buscar esse jovem que está vindo sem experiência, mas que tem vontade de aprender e estão se estruturando para formar esse jovem dentro da empresa e possibilitar encarreiramento para ele. E muitas vezes precisando suprir uma necessidade de formação em novas tecnologias, com a rapidez que isso precisa acontecer dentro do negócio para entregar a mercado, suprir isso por meio de programas que façam com que esse jovem acelere essa formação e até supra necessidades anteriores a isso, mas que a iniciativa privada muitas vezes vai precisar realmente suprir, né? Então... Mas aí, Carol, você enxerga então que a empresa precisa de algo que a universidade não está formando, né, da forma que ela precisa. Então você sente assim que há uma desvalorização do diploma, que assim as empresas estão valorizando menos a pessoa que tem um diploma? Essa pergunta é uma pergunta que aparece toda semana, né? Toda semana a gente recebe um jovem, uma família, alguém que fala, olha, será que é interessante meu filho fazer um curso superior? É sempre importante a gente lembrar que o mercado de TI, como você citou, está extremamente aquecido. Tem muita gente buscando o mercado de tecnologia porque sabe que é um mercado que ele gera emprego, as pessoas às vezes acham que é uma garantia de que elas estarão empregadas daqui a um tempo e que vai possibilitar a carreira. E de fato é um mercado que está precisando ainda de profissionais, de muitos profissionais. A questão é, todo mundo entrando nesse mercado e você competindo com pessoas no mercado. Você imagina uma pessoa que tem mais ou menos o mesmo nível de formação, se sai bem mais ou menos nos mesmos testes, e aí você chega como finalista, um tem graduação e o outro não tem. Então, quem sai na frente? A graduação em si, por mais defasada que a gente esteja citando, e realmente as formações estão defasadas em muitos casos, ela não é a experiência universitária, ela traz muita coisa para o jovem, ela traz muita coisa numa formação, não é simplesmente o diploma. Então o fato de você fazer um trabalho em equipe, de você precisar se organizar para entregar algo dentro de um prazo, de você precisar se relacionar, se comunicar, gerenciar um conflito dentro de um grupo, isso já é formação. Então a formação universitária, ela continua sendo muito importante, ela faz parte de uma jornada muito importante em termos de carreira. Então isso não é necessariamente o que a pessoa está aprendendo no curso superior na faculdade, mas é a experiência como um todo também, né? Porque quem passa por um curso superior, até pelo ensino médio também, cada etapa que a gente passa na vida, né? A educação básica, né? Combinando com o ensino médio, a educação superior, faz você passar por experiências, né?
que quem não passou não vai ter, né? Então, isso que você falou, né? Trabalhar em equipe, ter vontade de ir até o Sim. final, ou seja, quem foi até o final tem características que quem abandonou não tem, né? Sim. Então, as empresas, né, eu observo isso, muitas vezes recrutam uma pessoa que tem curso superior, não necessariamente porque ela aprendeu no curso superior em si, né? Você vê que tem banco que contrata engenheiro, né? A maioria, Sim. inclusive, Sim. dos bancos contratam engenheiros, né? Por quê? Porque essas pessoas têm essas características que interessam para qualquer negócio, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante também, porque a etapa do curso superior não é só hard skills, né? A etapa do curso superior é um filtro Sim. de soft skills, né? Quem passa por isso realmente tem um diferencial. Muito embora esse filtro, eu acho que está muito desvalorizado no mercado brasileiro, né? Porque hoje a gente tem uma enormidade de instituições hoje privadas menos seletivas para o ingresso, não só seletivas para o aluno entrar, como são menos seletivas para o aluno, para ele terminar o curso também, né? O que faz com que essa soft skill de determinação, de até o final e tudo, seja um pouco suavizada, né? Uma vez que é mais fácil, né? Tanto entrar como sair, né? Eu acho. É real. É isso mesmo, Engels. Muitos critérios que talvez um vestibular, se a gente falar de 20 anos atrás, por exemplo, a gente fala tem o Enem hoje, mas que eram critérios que eles, na verdade, nivelavam realmente para cima quem entrava na universidade, e quando a gente fala das públicas, talvez sejam critérios que ainda existam. Quando você fala da grande maioria e das particulares, isso já não existe mais. E como você falou, é o preparo para entrar, mas também o nível de exigência para que você possa sair com o diploma. Isso realmente veio caindo bastante, e isso em processos seletivos você pega. A gente não está entrando no mérito de quem é da pública ou quem é da particular, passa ou não passa. Tem estudantes que, por mérito próprio, correm muito atrás e conseguem se destacar, independentemente de ser público ou privado, mas a gente está falando realmente que esses filtros, eles tiveram uma redução aí nos últimos anos, principalmente dentro das privadas. Então, tentando tangibilizar um pouquinho do que a gente já falou até agora, né, vou citar duas matérias, dois dados para o público poder entender. Né? Então, no Brasil, hoje, estima-se que até 2025 o país sofrerá um déficit de 530 mil especialistas na área de tecnologia. Isso segundo os dados da Google for Startups. E a Brascom, que é a Associação Brasileira das Empresas de Telecomunicação e Comunicação, fez um estudo que mostra que o setor de TI tem potencial para gerar 795 mil novas vagas até 2025. Né? Então, hoje o Brasil forma 53 mil profissionais por ano. Então, se daqui a menos de um ano nós vamos ter tantas vagas disponíveis, e a gente está com um déficit tão grande assim, né, para poder suprir isso, isso atrasa todo o nosso desenvolvimento, gera menos lucro, desenvolvimento, crescimento. Como que a gente poderia, na sua visão, Carol, como você enxerga hoje, principalmente na parte da Stag, talvez, ou até na própria Rev, nos seus clientes de consultoria, né, de gestão, equacionar esse déficit tão grande, né? Qual seria uma solução na sua visão, qual seria um caminho na sua visão para a gente chegar aí a diminuir, obviamente que a gente não vai conseguir zerar de um dia para a noite, mas diminuindo esse gap que a gente tem até, né, dentro da nossa indústria. Amadeus, é a pergunta de milhões, né? Como é que a gente cria talento de uma hora para outra? Não tem mágica, não dá para fazer mágica nesse tipo de situação. As empresas que ainda não se conscientizaram, não colocaram o pé no chão, de que o mercado não vai suprir isso, que apenas um processo seletivo, e eu trabalho com seleção, hein? Mas apenas um processo seletivo vai fazer com que ele obtenha esse profissional que ele precisa. Se essas empresas não tiverem essa consciência, elas vão chegar realmente numa situação que torna o negócio insustentável. Eu já vi, tá? A situação de empreendedor da área de tecnologia chorar na minha frente, falar, olha, eu não sei mais o que eu faço. Eu seleciono gente numa semana, daqui a 2 semanas essa pessoa pede para ir embora, porque recebeu uma proposta em dólar, em euro. Então, se você não monta uma esteira, de fato, de formação de talento, inclusive com aquela preocupação, mas eu vou perder gente. Vai, mas quando você começa a formar juniores, você vai abrindo espaço para que essa esteira, né, ela possa subir. Então, o júnior vira pleno, o pleno vira sênior, e muitas vezes o sênior vai para o mercado ou consegue encarreirar por meio de outras estratégias que você vai criar dentro do seu negócio. Mas o formar gente, ele tem que ser princípio fundamental de qualquer negócio. A gente está falando de TI, mas isso vale para qualquer negócio. Então, não tem mais como uma empresa no Brasil
e eu entendo que na área de tecnologia a gente está falando de mundo, porque essa é uma deficiência mundial, mas não tem mais como a gente achar que os negócios vão sobreviver sem a gente olhar para a formação de gente. Não vai. Legal. E é começando com base. São programas de estágio, programas trainees, mas especialmente aquela parte, aquela base da pirâmide que precisa ser olhada, explorada, cuidada. Tem um viés de sustentação de negócio, mas tem um viés social também. Sim, né? sim. Tem um viés de impacto social que todo negócio tem e precisa ter. Às vezes a gente esquece que também ajudar o país a crescer aumenta as nossas possibilidades de ganho e ganho de todo mundo. Então, tentando juntar aqui, né, o que a gente já falou até agora, a gente vê que existe também uma incoerência entre as empresas buscando talentos, né, sempre uma das outras, ou seja, ninguém quer investir em formação, ninguém quer investir em aumentar, né, essa capacidade de geração de talentos, e aí, às vezes, eu capto muito espertamente alguém de uma empresa, mas depois alguém de fora vem e capta esse meu talento, então acaba que é um soma zero aqui, né? A gente não consegue aumentar. E ao mesmo tempo a gente vê também que apesar da formação superior ser algo hoje em tecnologia que é visto, né, em segundo plano, a gente também vê em empresas que as posições de liderança, as posições de destaque sempre vêm com base de graduação, né? Então, Engels, eu queria que você falasse um pouquinho qual é a realidade hoje da iTalents, como que a iTalents vê esse processo, já que a iTalents está dentro da parte, né, de formação, dentro da parte de alocação, e também tem um braço de hunting, como é que a iTalents enxerga esse ecossistema todo funcionando e, ao mesmo tempo, de longe e, ao mesmo tempo, dentro desse balaio de gato? Pegando o gancho, né, com o que a Carol falou, em relação, assim, a empresa tem que formar, né, quem não forma hoje não vai ter o profissional de amanhã, né? Inclusive, eu acho que isso colabora, inclusive, com a retenção, né, Carol? Depois você podia falar um pouco desse ponto, que eu acho que é muito importante. Mas, quando a gente está falando de formação, a gente precisa da matéria-prima, né? Ou seja, eu vou formar um profissional. A matéria-prima é a pessoa, né? E a pessoa a melhor matéria-prima é o que a gente chama de talento, né? Então a gente tem que descobrir esses talentos, porque existem talentos, né? Existem talentos em todos os lugares do Brasil, né? Às vezes ocultos, talentos que não têm oportunidade. Então a gente comentou que existe um déficit muito grande na educação básica brasileira, né? Ou seja, pessoas saindo da educação básica, do ensino médio, analfabetos funcionais, mas existem muitas pessoas que não são analfabetos funcionais e que mesmo em todos os cantos do Brasil, em todos os tipos de escola pública e privadas, nós identificamos pessoas que têm potencial. Então essa é a matéria-prima que a gente tem que buscar e dar oportunidade para essa matéria-prima. Imagina se nós tivéssemos no Brasil condições de ter ginásios, piscinas e tal. Quantos César Cielo, quantas Daiane dos Santos, quanta Rebeca Andrade, Isaquias Queiroz, nós teríamos se nós dessemos oportunidades para essas pessoas, né? Então, é a mesma coisa na área de formação de profissional. Se nós tivéssemos condição de identificar talentos, né, e darmos condições para que esses talentos possam se desenvolver, principalmente estiverem conectados com as oportunidades das empresas, e aí juntar a formação com a prática e com a necessidade do mercado, ou seja, é uma oportunidade para as empresas, para as pessoas e para o país, né? Eu acho que esse é um caminho interessante. E na Itália, o que a gente vive é esse desafio. Ou seja, empresas querem profissionais para ontem, prontos, né? Com certificação X, Y, Z, e cada vez mais difícil, porque você tem que, como você falou, você tem que tirar, um vai tirando o outro, soma zero, né? Ok, a gente vai conseguir, profissional. E hoje, mais difícil ainda, porque esses profissionais mais prontos, eles não têm só o mercado brasileiro. Sim. Eles estão trabalhando no mundo, principalmente quem fala inglês, então, ele tem a possibilidade de trabalhar do Brasil para fora. E isso dificulta mais ainda para as empresas brasileiras, que aqui pagando em real, vão ter que concorrer com empresas de fora. Né? 5 vezes 6, né? Então fica mais difícil ainda. Então, quando a gente está falando de só pegar o profissional pronto, tem esse desafio extra, né, pós-pandemia, que é a regularização completa do trabalho remoto, né? E as pessoas agora não têm mais fronteira, podem trabalhar em qualquer lugar. Né? Eu acho que esse é um ponto muito importante. Então, trabalhar na formação desde o início é crucial, né? Eu acho, para a gente aumentar essa base.
E também pela questão, acho, de cultura, né, cara? Eu acho que essa parte que a Carol pode falar muito melhor do que eu. Mas quando a gente trabalha a captação da pessoa mais no início, você tem mais chance de um match com a cultura, né? O que Com você acha? certeza. Não, e Engels, eu acho que você colocou dois pontos aqui fundamentais. Realmente trabalhar a captação de profissionais no início, você tem um envolvimento, uma conexão maior com o negócio. É aquela famosa conexão emocional. Quem não lembra da sua primeira experiência de estágio? Ou da sua primeira experiência profissional, que talvez não tenha nada a ver com a sua formação hoje. Ah, eu era recepcionista em algum lugar, eu trabalhei numa empresa júnior, eu não sei, né? Eu fazia entrega. Mas você lembra daquilo, aquilo te marca emocionalmente. Então, a chance de você criar um bom programa de formação e de encarreiramento e aquela pessoa realmente se conectar com o negócio é muito maior. Né? Ele é mais moldável, ele não tem ainda vieses de outras experiências. Então, é um lugar para realmente você captar aquela pessoa, não quer dizer que vai ficar para sempre ali, mas vai conseguir agregar muito à carreira daquele profissional e é uma via de mão dupla. Também vai receber muito em troca. E aí você colocou um outro ponto, que é a questão de investir na formação como uma estratégia de engajamento do colaborador, de que ele fique mais tempo. Essa é uma geração, a geração Z, né, que a gente está falando, principalmente aqui agora, quando a gente está falando de programa de estágio, principalmente, e jovens profissionais. É uma geração que ela valoriza muito a formação. Valoriza muito você receber feedback sobre como você está se desenvolvendo tecnicamente, como você está se desenvolvendo em termos de soft skills também, de comportamento, realmente como você está evoluindo. E é uma geração que valoriza ser desenvolvida. Ela quer ser desenvolvida, ela quer receber feedback, ela quer receber formação. É uma remuneração indireta e que ela realmente aposta nisso em termos de carreira e faz escolhas em relação a onde estar ou onde não estar, de acordo com a empresa investir ou não, também no futuro dela. Ela enxerga também isso como um investimento em futuro. E é uma ótima estratégia de engajamento, ou seja, de fazer com que essa pessoa permaneça mais tempo e entregue mais para a empresa, porque, mais uma vez, é uma via de mão dupla. Ele está entregando mais e a empresa também está compartilhando, né, as oportunidades, tanto internamente quanto em termos de formação para o futuro daquele profissional. No passado a gente tinha muito em tecnologia essa questão de só existia hard skills, né? Então assim, não interessa soft skills. Mas hoje a gente vê que é um pouco diferente também, né? Muitos profissionais se destacam por terem soft skills nesse mercado que é mais valorizado a hard skills. Então existe até uma citação, pelo menos na minha época, que dizia assim, se contrata pela hard skill, se demite pela soft skill. Mas hoje a gente está vendo que, na verdade, a soft skill é muito importante nesse processo, né? Como é que você vê essa questão da soft skill, o desenvolvimento disso em jovens talentos? Isso de buscar o super-homem, a super-mulher, é algo que já existe no mercado há muito tempo. Você está falando da sua época, né, Matheus? Na nossa época já se buscava isso. Ah, eu quero um super estagiário, eu quero um super trainee, eu quero um super profissional. A gente sabe que isso a gente só adquire com o tempo. O tempo é muito valioso nessa jornada. Mas realmente, assim, as empresas olharem para o potencial, como o Engels colocou, é algo, vocês falam muito sobre isso, né? É algo a ser lapidado. Precisa ser lapidado. É um talento, como todos nós em algum momento fomos, e precisa ser lapidado. E vai ser lapidado com treinamento, com feedback. A hard skill, na verdade, tinha que ser a soft skill, que é o que é hard realmente desenvolver. O soft é muito hard de desenvolver. Comportamento é muito difícil de desenvolver. O comprometimento com a entrega, a proatividade, a comunicação, o saber gerenciar conflito, saber se autogerenciar estando longe, estando no remoto, como o Engels colocou aqui. Não é fácil desenvolver isso, principalmente se você não teve esse tipo de direcionamento no passado, na infância, em casa, na escola que você estudou, em algum tipo de experiência profissional que você teve bem lá no comecinho. Então, a empresa investir nisso vale a pena, é importante e não só isso, é necessário. Não tem mais discussão sobre eu quero ou não quero fazer. Ou você faz, ou você, se não está sofrendo ainda, que eu acho muito difícil, mas em breve você vai sofrer com falta de talento dentro do seu negócio. Então, dá sim para desenvolver. A soft é mais difícil, mas ela é necessária. Então, eu escuto alguns empreendedores, líderes falando, é sério que eu vou ter que falar isso para o estagiário? Eu vou ter que direcionar sobre isso? Vai ter que direcionar, porque a gente está falando de uma geração que tem muita coisa boa para entregar, mas que quando a gente fala de mundo corporativo, entenda, são pessoas que talvez tiveram parte da sua formação dentro de casa, num computador, porque a gente falou de 2 anos aí de pandemia. 2 anos, uma formação de 4 anos, é metade da formação, é muito tempo. Então, isso impacta, gente. Tudo impacta, tudo que está acontecendo no mundo impacta em quem a gente é, em quem a gente vai se tornando. Então, é nosso papel também ajudar esse tipo de formação.
né? O hard, que a gente já falou, e o soft, que dá um trabalhinho, algumas gerações vão estranhar, mas faz parte aí da jornada de formação. Tem o formar, mas tem também o identificar, né? Porque Sim. assim você quer um profissional que tenha determinadas características, mas como é que um jovem vai mostrar que tem tais características? Ele tem pouco para mostrar, né? Sim. Ele não teve uma experiência de trabalho ainda, ele não tem um portfólio, ele não tem muito maturo ainda, né? Sim. Profissionalmente. E aí acho que é o que a gente chama também de características não observáveis, né? Você não consegue identificar essas características ali com um certificado, com um diploma, não. Assim, qual é a melhor maneira? Na minha visão, acho que é experimentar, né? É dar oportunidade, botar para dentro, experimentar, mas mesmo para experimentar, se a gente pudesse ter um lugar para identificar, que você consiga identificar pessoas que têm essa característica, eu acho tanto melhor, né? Que é o que muitas vezes as faculdades de renome, né? Por exemplo, vamos falar de faculdades assim, né? Pegando aqui no Brasil, por exemplo, a USP, a Unicamp, que são faculdades mais difíceis, né? A própria UNB, de você entrar e de sobreviver lá dentro. Em geral, a pessoa que está lá, passou por aquele processo, se dedicou, estudou, teve disciplina, em geral ela tem essas características que a empresa gosta, né? Gostaria de ter. Então a faculdade meio que serve como isso, né? Assim, fala, assim, esse processo, né? Fala, pô, essa pessoa passou por tudo isso. Então ele provavelmente tem essas características, não significa que tem, né? Sim. Então se for para pescar naquele aquário, né? De pessoas que passaram por aquele processo difícil, acho que é mais fácil. Agora, quando a gente não tem aquário, a gente tem que pescar no oceano, né? Ou seja, não tem diferenciação, nós estamos falando, ó, não tem diferença, está na faculdade A, B, C, como é que faz para identificar então esse potencial talento? Se ele tem muito pouco para mostrar para a gente. Né? Eu acho que e isso a gente tem observado nos nossos bootcamps, por exemplo. Legal. A gente oferece bootcamps, né? Periódicos, né? São gratuitos. Uhum. E aí as pessoas se inscrevem sem ter que pagar nada e tem um prazo muito curto, são 30 dias, né, para cumprir, são atividades práticas, ele recebe feedback, é super exigente, e no final ficam menos de 10%, em torno de 10 a 20% são os que realmente concluem e concluem com sucesso. Esses têm muito valor. Porque esses têm essas características que a gente está falando. Não, e é incrível o que você está falando, Wendel. São ambientes, e aí a gente, né, você falou dos bootcamps, excelente, mas poucos ambientes ainda hoje que podem oferecer esse tipo de testagem, que é como você falou, é mais inclusivo. Você permite que pessoas de várias, né, de várias origens, com cada uma com a sua história, às vezes com a sua dificuldade, mas que elas possam acessar esse tipo de ambiente e possam se testar, possam também se deixar ser vistas. Que é quase uma simulação do ambiente de trabalho, né? É isso. E até porque são remotos, né? Então, hoje o trabalho é todo remoto, porque são remotos, são em equipe, tem prazo, ou seja, é simular um ambiente de trabalho. É isso, você está falou do conhecimento, das certificações. De fato, se você ficar só em prova, certificação, você tem só o conhecimento. Quando a gente fala de competência, eu falo de conhecimento, de habilidade e de atitude. O conhecimento, a prova, a certificação, ela consegue avaliar. A habilidade e a atitude são só em ambientes reais. Ambientes esses, como você falou, que eu consigo avaliar. Inclusive, em muitos processos seletivos, a habilidade eu ainda consigo avaliar. A atitude, ela muda, ela é muito contextual. Então, muitas vezes eu vou conseguir ver na prática. Então, esse tipo de ambiente é fundamental e é muito mais inclusivo. Você consegue ter um impacto social, você consegue ter um resultado aprimorado para o seu negócio e você consegue, como a outra ponta ali, né, como candidato, como profissional que está participando, experimentar, entender, aprender, né, que são ambientes também com muito aprendizado. Então, acho que a gente tem um bom material aqui para a nossa audiência, entender um pouquinho mais sobre o mercado de recrutamento, formação, mais especificamente aqui em tecnologia. Queria agradecer a Carol pela participação aqui com a gente. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado, Wendel. Se quiser deixar umas palavrinhas finais. Quero agradecer bastante pelo convite. São parceiros aí de longa data. A gente acredita muito nos formatos, nas propostas. E a gente entende muito que o mundo é esse mundo dinâmico. Aqui, tanto na Heavy quanto na Stag, a gente lida muito com isso, né? Com esse tema da seleção, com esse tema do desenvolvimento, dos desafios do jovem no início de carreira no mercado. Então, me colocar à disposição e espero que realmente o conteúdo sirva e possa impactar positivamente aí quem está nos escutando.
Obrigado, Carol, né? Foi um privilégio participar aqui com a Carol, porque a Carol traz a visão do mercado, né? Assim, quais são as dores, né? Efetivamente, que o mercado sente e nos inspira, né? Para poder a gente criar soluções para aumentar aí a oferta de profissionais, né? Principalmente no nosso caso, na área de tecnologia, e vamos em frente aí buscando inovações. Legal.